Boa noite a todos os vereadores, senhoras, senhores que se fazem aqui presentes, as autoridades também, nosso público que nos assiste em casa, nossos internautas, nosso cordial boa noite. Havendo quórum legal, em nome de Deus, eu declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período de 2013. Nesse momento, eu convido todos os vereadores e os presentes para se colocarmos de pé, fizermos um minuto de oração, de silêncio, em memória de 2 funcionários que faleceram da Prefeitura Municipal durante essa semana que passou agora. Não soube a professora Odail, inclusive minha tia, e o seu Valmor, conhecido como Valmor da Retro. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Solicito aos senhores presentes que desliguem seus celulares e não se manifestem durante a sessão. Ata da 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2013, na 12ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Pissarras, Estado de Santa Catarina, realizada em sua sede aos 10 dias de setembro de 2013. Presente os senhores vereadores Sérgio Luiz da Maia, do PSD, Gercino Medeiros, Francisco Corradini, Júlio César Teixeira e Maurício Kest, do PP, Leandro Resch, Ivo Álvaro Flait, Marli Dulcineia da Silva Santana, do PSDB, Antônio Luiz Beduski e Oswaldo Moreira da Silva Júnior, do PT, Oscar Francisco Pedroso, do PMDB. Havendo quórum legal, foi aberta a sessão sob a presidência do vereador Sérgio Luiz da Maia, que cumprimentou a todos, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem restrições. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 40/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 41/2013. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em cessão de uso bem imóvel que especifique e dá outras providências. Regime de urgência especial. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 62/2013, do vereador Sérgio Luiz da Maia. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja viabilizado o nivelamento do trajeto do 8º Encontro dos Trilheiros de Balneário Pissarras, evento que faz parte no calendário municipal e a associação é reconhecida como de utilidade pública pela Lei nº 260 de 2007. Número 63/2013, do vereador Sérgio Luiz da Maia. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja encaminhado ofício ao proprietário do terreno ao lado da Caixa Econômica Federal, para que faça com urgência a calçada passeio e, caso contrário, que o serviço seja realizado pelo Executivo com a cobrança através do imposto predial, conforme predispõe a lei. Devido ao extenso movimento, por se tratar de via única e agravada pela inauguração da Caixa Econômica, os pedestres têm que desviar para a rua, ficando expostos a acidentes graves. Número 64/2013, do vereador Antônio Luiz Beduski. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja viabilizado a troca das lixeiras da rua José Temístocles de Macedo, por lixeiras maiores de material reciclável, sugestão de material de fibra, pois as atuais são pequenas e de fácil deteriorização.
número 65/2013, do vereador Antônio Luiz Beduschi, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, para que sejam colocadas lixeiras de material reciclável, sugestão fibra, na Avenida Nereu Ramos, entre a Ponte de Pissarras até a rótula na descida da praia. Apresentada pela bancada do PSDB, o requerimento número 32/2013, solicitando regime de urgência especial ao projeto de lei número 41/2013, discutido e aprovado por unanimidade. Matéria da ordem do dia. Em discussão única, o projeto de lei ordinária número 41/2013. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em cessão de uso o bem imóvel que especifique e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 2/2013. Estabelece normas sobre a instalação e funcionamento de atividades destinadas a feiras e eventos temporários no município de Balneário Pissarras. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 7/2013. Altera o artigo 111 da Lei Orgânica Municipal. Aprovado por unanimidade, em votação nominal. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 32/2013. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, a moção de apoio 01/2013. Moção de apoio à Federação das APAES do Brasil, a Federação das APAES de Santa Catarina e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Pissarras. O senhor presidente passa a presidência ao vice-vereador Gersino Medeiros, por ser matéria de sua autoria. Discutido e aprovado por unanimidade. Requerimentos. Número 44/2013, do vereador Sérgio Luiz da Maia. Requer, após ouvir o douto plenário, que seja viabilizado o calçamento através do Programa de Pavimentação Comunitária de Balneário Pissarras, da Rua Brasília, no bairro Itacolomi, conforme abaixo-assinado dos moradores que seguem anexo. Número 45/2013, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana. Requer ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja enviado a esta Casa Legislativa projeto de lei com as alterações estabelecidas na Lei número 12.696 de 2012, de 25 de julho de 2012, Estatuto da Criança e do Adolescente. Número 46/2013, do vereador Maurício Kest. Requer que seja enviado ofício à operadora de telefonia Oi para que seja implantada a linha digital com acesso à internet no bairro Itacolomi. Requerimento verbal número 47/2013, do vereador Ivo Álvaro Flight, requerendo que o excelentíssimo senhor prefeito municipal envie a esta casa cópia de todo o processo licitatório do engordamento da praia 2012, incluindo contrato e aditivos e termos conclusivos. Palavra livre. Antônio Luiz Beduschi. Cumprimenta a todos, agradece ao deputado Décio Lima e disse que o governo federal enviou para Santa Catarina 6 bilhões de reais, sendo 3 bilhões e 400 mil sendo financiamento. O governo do estado está usando 500 milhões de reais num projeto aprovado recentemente e 500 milhões serão dados ao município, de 700 mil a 3 milhões cada. Cada deputado tem em torno de 3 milhões para repassar às suas bases. A busca por recursos não é pequena e depende do esforço de cada um. Faz um apelo aos vereadores da oposição para que busque junto aos seus deputados os recursos necessários para o nosso município. Ivo Álvaro Flight. Cumprimenta a todos, em especial os alunos do Colégio Alexandre, e diz que está preocupado com o problema da praia. Comenta sobre 2 praias visitadas no Espírito Santo, que foram feitos projetos e desde sua conclusão a praia está estabilizada.
eles se comprometeram em elaborar um projeto que nos dê a tranquilidade de não precisarmos, a cada 5 ou 6 anos, solicitar recursos estadual e federal para a praia, e assim utilizar os recursos em outros projetos. Comenta ainda sobre o calçadão que não foi projetado para idosos e crianças. Lembro que falava que não adianta fazer projetos que não são aplicados. Fala sobre os cachorros em grande número e pergunta se os mesmos já estão sendo castrados. Os cachorros latem das 9 horas às 6 da manhã, não deixando ninguém dormir. Tem que se exigir focinheira para não latirem mais. Sei que é complicado. Vamos respeitar os animais, mas vamos respeitar muito mais o ser humano. Fala ainda sobre a obra de sua casa, onde é constantemente fotografada, mas que sua vida é um livro aberto. Oswaldo Moreira da Silva Júnior cumprimenta a todos e diz que o ano que vem o Colégio Alexandre vai completar 50 anos e ainda não tem um ginásio de esportes. É uma vergonha. O governador da época, Luiz Henrique da Silveira, mentiu aos alunos dizendo que iria inaugurá-lo em tempo hábil. Isso em 1998, sendo que o projeto começou em 1994. É lamentável, comenta. Parabeniza o Robson pelo trabalho realizado junto ao shopping, parabeniza a professora da APAI e Secretaria da Assistência Social, e comunica que Balneário Pissarras, através do Pacto por Santa Catarina, vai receber o CRAS no norte e também será entregue um carro. Diz que ele não dá carro e não ganha carro, mas o que consegue são projetos. O povo reivindicou e a bancada do PT intermediou. Convido os alunos presentes para que venham mais vezes. Em tempo, o vereador Gercino Medeiros diz que o deputado Silvio Drevik, juntamente com o governador Raimundo Colombo, trouxe 2 milhões para Pissarras para a construção do mole da praia. O presidente Sérgio Luiz Amaya esclarece dizendo que a diretora Eliane e o professor Cláudio o procuraram e foi até a gerente da educação e reivindicou a construção do ginásio e auditório. E já foi feito o pedido do projeto e estão trabalhando. O projeto está sendo orçado em R$ 2.800.000. Agradece a diretoria da PAI, a presidente do Conselho Tutelar, os conselheiros, os professores Alexandre Guilherme Figueiredo e aos alunos. Para constar, lavei a presente ata que vai por mim assinada juntamente com o senhor presidente. Obrigada, senhora Francine. Gostaria de registrar também a presença do secretário de Esportes, o Ademar de Oliveira. Em discussão a ata. Senhor presidente, eu só gostaria de dar um retoque lá quando falei com relação aos animais, pois eu poderia... Faça a retificação que o senhor quer. Senhor presidente, com relação à data lá de 1998, o projeto é de 94, mas não foi em 98 que o governador mentiu. Foi na sua última eleição. Ele era candidato à reeleição. Foi naquela data ali que ele esteve no colégio e disse que iria construir ginásio em tempo hábil e não fez. Não foi em 98. Sabe precisar a data que foi aquilo? Acho que é 2002, é isso? Reeleição? Acho que foi isso aí. Não é 2, é 6, né? Depois pode verificar ali quando é que foi. É menos 8 anos de hoje. Né? Senhor presidente, mais um reparo. Quando eu usei a tribuna, o repasse do governo federal ao estadual foi de 6 bilhões a fundo perdido e 3 bilhões e 400 milhões em financiamento. Então foi 9 bilhões e 400 milhões, não 6 bilhões, e das quais 3.400 era financiamento. Então são 9.400, 6 a fundo perdido e 3 em financiamento. 3.400 em financiamento. Será feitas as alterações conforme solicitado dos vereadores. Em votação a ata, mais alguém quer retificar alguma coisa?
Não em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior, com algumas restrições feitas pelos vereadores que será alterada. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Requerimento número 33/2013. A bancada do PSDB da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requerer que o projeto de lei ordinária número 42/2013, que acresce disposições ao artigo 53 e acrescenta a seção 6ª, 7ª e 9ª da Lei Municipal número 331/2013, de 5 de setembro de 2013 e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante sem o que perderá a eficácia. Nestes termos, pede deferimento. Balneário Pissarras, 17 de setembro de 2013, Ivo Álvaro Flight, vereador, Leandro Reste, vereador, Marli Dulcineia da Silva Santana, vereadora. Requerimento número 34/2013. A bancada do PSDB da Câmara de Vereadores de Balneário Pissarras vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, requerer que o projeto de lei ordinária número 43/2013, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 198 de 2011, de 12 de agosto de 2011 e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência especial, pois trata-se de matéria relevante sem o que perderá a eficácia. Nestes termos, pede deferimento. Balneário Pissarras, 17 de setembro de 2013, Ivo Álvaro Flight, vereador, Leandro Reste, vereador, Marli Dulcineia da Silva Santana, vereadora. Ofício número 6/2013. Assunto: ausência dos vereadores da bancada do PP, Partido Progressista, na sessão do dia 17 de setembro de 2013. Vossa Excelência, cumprimentando respeitosamente os vereadores da bancada do Partido Progressista PP, abaixo assinados, vêm pelo presente comunicar que nesta terça-feira, 17 de setembro, estarão ausentes da sede da comarca, o que nos impedirá de comparecer à sessão ordinária deste dia. Solicitamos assim que Vossa Excelência digne-se dispensar-nos hoje, 17 de setembro, da presença na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, certos da Vossa Excelência, da compreensão e do pronto atendimento à hora comunicado, ou subscrevemo-nos respeitosamente. Francisco Corradini, vereador, Júlio César Teixeira, vereador. Ofício número 112/2013. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 39/2013, da autoria do vereador Sérgio Luiz da Maia, que em tese solicita serviços de aterro e terraplanagem para ampliação da MS PET, Indústria e Comércio Limitada, ME. Informamos que, através de nossa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável, solicitamos estudos para verificar da possibilidade de atendimento de tal pedido. Finalizando, colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer outras informações e esclarecimentos que se tornarem necessários e reiteramos nossos votos de mais elevada estima e consideração. Respeitosamente, Flávio Tironi, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 144/2013. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 41/2013, de autoria da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana, que em tese solicita o envio de projeto de lei, informamos que estamos analisando a solicitação e que tão logo os trabalhos estejam concluídos, enviaremos o devido documento legal de criação da política pública de atendimento ao portador de deficiência em Balneário Pissarras. Finalizando, colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer outras informações e esclarecimentos que se tornarem necessários e reiteramos nossos votos de mais elevada estima e consideração. Respeitosamente, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Ofício número 145/2013. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 42/2013 de vossa autoria, que em tese solicita alteração parcial
de nossa Lei Complementar número 70/2013, de 4 de janeiro de 2013, informamos que já estamos efetuando estudos para atendimento de vossa solicitação e que tão logo esteja concluída, faremos o devido encaminhamento. Finalizando, colocamos-nos à inteira disposição para quaisquer outras informações e esclarecimentos que se tornarem necessários e reiteramos nossos votos de mais elevada estima e consideração. Respeitosamente, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 42/2013. Excelentíssimo Senhor Vereador Sérgio Luiz da Maia, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pissarras. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os ilustres vereadores, integrantes dessa colenda Câmara Municipal, permito-me, usando das prerrogativas que me concede o artigo 60 da Lei Orgânica deste município, encaminhar a este Poder Legislativo, para apreciação, discussão e aprovação, o projeto de lei número 42/2013, em anexo, que acresce disposições ao artigo 53 e acrescenta a seção 5ª, 6ª e 9ª no capítulo 2º da Lei Municipal número 331 de 2013, de 5 de setembro de 2013 e da outras providências. A alteração vem acrescentar benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade aos segurados do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos e o auxílio-reclusão aos dependentes, visando dar maior amplitude aos direitos concedidos aos participantes. Assim, uma vez mais, certo do imprescindível apoio de Vossas Excelências para com a aprovação do retro citado projeto de lei, objeto desta mensagem, bem como de todos os ilustres vereadores que integram este respeitoso colegiado, agradeço renovando a Vossa Excelência e a todos os presclaros membros deste egrégio Poder Legislativo os meus protestos de alta consideração e apreço. Balneário Pissarras, 13 de setembro de 2013, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 43/2013. Excelentíssimo Senhor Vereador Sérgio Luiz da Maia, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pissarras. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os ilustres vereadores integrantes desta colenda Câmara Municipal, permito-me, usando das prerrogativas que me concede o artigo 60 da Lei Orgânica deste município, encaminhar a este Poder Legislativo para apreciação, discussão e aprovação o projeto de lei número 43/2013, em anexo, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 198/2011, de 11 de agosto de 2011 e da outras providências, visando solicitar autorização para o chefe do Poder Executivo a mudar a destinação vinculada na venda de uma faixa de terra especificada no artigo 2º da Lei 198, de 12 de agosto de 2011. A alteração da aplicação do recurso público tem como fundamento o fato de que a Escola Municipal do bairro Itacolomi já conta com sua estrutura física praticamente finalizada e posto as necessidades urgente e imperiosa de alavancar recursos para a aplicação de outras demandas públicas. Confiante no valioso apoio de Vossa Excelência para com o propósito, objeto desta mensagem, bem como de todos os ilustres vereadores que integram este colegiado, agradeço e renovo a Vossa Excelência e aos membros deste Poder Legislativo os meus protestos de consideração e apreço. Balneário Pissarras, 13 de setembro de 2013, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 44/2013. Excelentíssimo Senhor Vereador Sérgio Luiz da Maia, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pissarras. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os ilustres vereadores integrantes dessa colenda Câmara Municipal, permito-me, usando das prerrogativas que me concede o artigo 60 da Lei Orgânica deste município, encaminhar a este Poder Legislativo para apreciação, discussão e aprovação o projeto de lei número 44/2013 em anexo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal
a conceder premiação aos vencedores do concurso fotográfico Revela Pissarras, a ser realizado na exposição de 4 a 29 de novembro de 2013, em Balneário Pissarras, e da outras providências. Confiante no valioso apoio de Vossa Excelência para com o propósito objeto desta mensagem, bem como de todos os ilustres vereadores que integram este colegiado, agradeço e renovo a Vossa Excelência aos membros deste Poder Legislativo os meus protestos de consideração e apreço. Balneário Pissarras, 13 de setembro de 2013, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Indicação número 66/2013. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pissarras, o infracinado vereador com assento nesta casa, nos termos regimentais, indica ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, para que seja viabilizado melhorias no calçamento da rua Henrique Todeschini, centro de Balneário Pissarras. Justificativa verbal. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2013, Leandro Reste, vereador. Indicação número 67/2013. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pissarras, o infracinado vereador com assento nesta casa, nos termos regimentais, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente, que seja viabilizada a construção de prédio para a instalação do Terminal Rodoviário Municipal, Intermunicipal e Interestadual de Transporte Coletivo. Indica também este vereador, como opção a ser tomada, a utilização de uma área do todo do terreno localizado próximo à Univale, também como sugestão, considerando a realidade de viabilização por parte exclusiva do município para o empreendimento, fica desde já a opção de uma parceria pública-privada para que o mesmo possa, após a sua concretização, seja por este explorado comercialmente por tempo determinado. Nestes termos, pede deferimento, Sala das Sessões, 13 de setembro de 2013, Leandro Reste, vereador. Requerimento número 47/2013. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Balneário Pissarras, o infracinado vereador com assento nesta casa, nos termos regimentais, requer que seja enviado ofício à Polícia Militar de Balneário Pissarras para que proceda a publicidade com abrangência em todo o município de Balneário Pissarras o novo número de telefone que atende às chamadas de emergências dos munícipes, sendo que, até então, o mesmo atendia pelo telefone 3345-0190 e atualmente atende pelo telefone 3398-6172, sem mesmo ter informado aos órgãos públicos municipais. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2013, Sérgio Luiz da Maia, vereador. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado. Será enviado ao Executivo as indicações números 66 e 67 de 2013. Em discussão, o requerimento número 33 da bancada do PSDB, solicitando regime de urgência especial ao projeto de lei número 42. Em discussão, o requerimento. Senhor Presidente, eu acho a importância da urgência, tendo em vista que muitos servidores podem ter prejuízo o retardamento da aprovação desse projeto. Então, em função disso, nós fomos favoráveis e requeremos o regime de urgência nesse projeto. Continua em discussão o requerimento. O senhor é mais velho. experiente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nosso público presente, senhores internautas. Esse projeto aqui, ele só veio de encontro àquele outro projeto que nós já aprovamos aqui, que instituía o Fundo da Previdência Municipal. Instituto da O Previdência. Instituto, aliás. E como aquela nossa emenda, que também foi um requerimento da vereadora Aziza, onde estendia o auxílio maternidade de 120 para 180. Esse Não, é o projeto 11. Sim, mas vem de encontro a isso aqui.
E também, em razão àquele que nós estendemos também para quem já estava no uso desse benefício, do auxílio maternidade. E há algumas situações que, mesmo que a Lei Geral da Previdência vinha aqui já agraciar, independente de estar aqui ou não, ele só veio a complementar o Instituto da Previdência Municipal. Então, sou favorável ao regime de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, senhoras e senhores aqui presentes, de maneira especial os professores e alunos do Colégio Alexandre Guilherme Figueiredo, aqueles que nos assistem via internet. 2 projetos em regime de urgência nós temos nessa sessão, que grandes críticas foram tecidas contra a administração anterior, em razão das urgências pedidas nos projetos de lei. O vereador Oswaldo muitas vezes se fez presente assistindo às sessões e muitas vezes verificou o debate com relação ao regime de urgência. E da mesma forma que eu entendia da possibilidade da necessidade do regime de urgência na administração anterior, eu também entendo e vou acatar também o regime de urgência. Mas como observação, até porque essa observação deve ser feita quando a análise do projeto, entendo a necessidade de urgência desse projeto em razão de que não existia previsão desses benefícios lá no Instituto. Ou seja, como foi dito e defendido aqui até pelo próprio vereador Ivo, que estaria fora do Instituto porque seria arcado o pagamento desse benefício do auxílio doença, do auxílio maternidade e reclusão pelo município, ou seja, não seria do fundo do Instituto da Previdência. Mas entendo que, em razão da dificuldade com relação ao orçamento desse ano, não é possível que o município pague esse valor, né? E que também, um segundo regime de urgência que vem, destinando aquele valor da venda da rua, que era para a construção da escola, para outros fins, que também que é para ajeitar o orçamento, que todos nós sabemos como está, né, hoje no município. Então, esse é o motivo da urgência. Em razão disso é que eu sou favorável ao regime de urgência. Em votação... Só um momento, senhor presidente. O Maurício citou a mensagem do projeto de lei número 43 com relação... Número 42 e depois o 43 perfeito. Regime de urgência do 42. 42 e o 43 posteriormente a esse. A esse numa outra votação. Sim. Em votação, o requerimento da bancada do PSDB solicitando regime de urgência especial ao projeto de lei número 42. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido da bancada do PSDB, o regime de urgência especial ao projeto de lei número 42. Em discussão, o requerimento número 34 da bancada do PSDB, solicitando regime de urgência especial ao projeto de lei número 43, 2013. Em discussão. Senhor presidente, esse é um projeto que exige urgência, haja visto que nós estamos deficientes no posto de saúde, com equipamentos, para que realmente possamos logo colocar em operação aquela unidade. Realmente a gente foi muitas vezes contra o regime de urgência, entre as quais, muito característico de uma área que nós havíamos cedido à ASP e que o vereador Maurício defendeu tanto a urgência, porque senão as árvores que estavam planejadas a plantar lá poderiam morrer. Até hoje não teve uma árvore. Então eu fui muitas vezes contra esse tipo de urgência. Agora aqui, esses aqui que eu defendo, há uma urgência realmente. Não é só para levar de barriga ou a todo projeto vir com regime de urgência. E se vir com essa plantação toda de árvores, eu posso ter certeza, presidente, que eu serei contra também. Senhor presidente, senhores e senhoras, os internautas, alunos e professores da Escola de Educação Básica Alexandre Guilherme Figueiredo.
analisando o regime de urgência, fico com uma dúvida cruel e ao mesmo tempo uma certeza. Eu li e até marquei que a Escola do Norte está com a estrutura física praticamente finalizada. E não está. Lembro-me do ano passado, quando aqui estive, muito bem lembrado. Eu sei que é apenas o regime de urgência, mas vou fazer o meu embasamento para exarar a minha opinião. Esse dinheiro aqui refere-se aos 570 mil? Mas depois foi gasto alguma coisa, isso parece que sobrou 570 mil para a construção do ginásio de esportes da escola. Então, se tirar o ginásio de esportes da escola, a obra não fica concluída. A obra está inconclusa. Por essas e outras, de pronto, assim, eu que faço parte da bancada de sustentação, mas eu preciso ser coerente com aquilo que eu falei, com aquilo que eu preguei, eu sou contra. Está em discussão o requerimento. Regime de urgência. Isso. Senhor presidente, até vejo a necessidade de que esse dinheiro seja colocado no posto de saúde, contrapartida de convênios e contratos, equipamentos para o posto de saúde e demais secretarias e execução de obras. Esse dinheiro já está desde o ano passado nos cofres públicos para ser aplicado. Eu vou acompanhar, com todo respeito ao prefeito municipal e à administração pública, o voto contrário, porque tem que ser melhor estudado e melhor convencido, porque aqui não votamos de acordo para agradar A, B ou C, mas sim de acordo com o nosso convencimento. Até acho que não vai ser por causa de mais 2 votações que vamos deixar de apreciar um pouco melhor esse projeto em razão da urgência pedida. Então, já o meu voto é contrário ao regime de urgência. Até porque, presidente e senhores vereadores, é que serão destinados para contrapartida de convênios e contratos. Sim, que convênios e que contratos. Equipamentos para o posto de saúde e demais secretarias. Que equipamentos? Execução de obras. Quais obras? Nós sabemos que a lei que autorizou a venda e o repasse desse valor, que o valor, professor Oswaldo, é de R$ 781.320, que já deve ter rendido alguma coisa, porque deve estar depositado. Então, esse valor é integral, porque no projeto de lei que nós estamos agora analisando, não diz que é 500 mil, 600, diz o valor da venda da rua. O valor da venda da rua. Foi de 781.320. Mas parece-me que desse valor já foi deduzido alguma coisa, pelo menos eu me lembro do ano passado, e parece-me já os valores não são esses. Mas se Vossa Excelência me permite, nós acabamos recentemente de aprovar, inclusive com a interferência prestimosa do vereador Ivo, um convênio com a Associação Candeias, onde estamos ministrando aula de educação física e treinamentos de voleibol, basquetebol e futsal no Candeias, porque a Escola do Norte não tem quadra. Não tem quadra, não tem onde os alunos fazerem a prática esportiva. Não tem como fazer educação física naquela escola. Então, esse convênio que nós aprovamos, as aulas, a atividade esportiva está sendo feita no Candeias. Então eu não posso admitir, receber aqui dizendo que a obra da escola está concluída, se no passado foi dito que faltava isso, faltava aquilo. Então, se me permite, senhor presidente e vereador Maurício, eu preciso ser coerente com aquilo que eu preguei no passado e com aquilo que eu falei. Eu não posso acender uma vela que me permita a expressão para Deus e 2 para o diabo. Inclusive, vereador, com sua permissão, a obra estava caindo. Foi comentado aqui pelo atual, hoje, em exercício prefeito, que a obra estava caindo. Não, caiu uma laje, né? Um pedacinho muito pequeno, que até não sei. Hoje é um pedacinho, naquela época era uma laje inteira. Não, ninguém falou disso. Mas como não falou? Já Vossa Excelência falou, o vereador Flávio Cirano também falava depois da eleição. Está gravado. Inclusive, existe um levantamento fotográfico. Por favor. Fotográfico da obra. Por favor. Feito por colocar em votação
Só, O requerimento da bancada do PSDB. presidente, só um Não, só vou colocar em votação, Não, vereador. mas só um instantinho. O vereador Oswaldo tem toda, eu acho que apoio ele integralmente, a necessidade de ter uma cancha para a prática de educação física lá naquele estabelecimento. Só que ela não está prevista. O que está se pedindo aqui não é que está concluída, quase concluída, é o que foi contratada. Então, o vereador Oswaldo, poxa, tomara a Deus que se faça esse ginásio lá coberto, essa cancha coberta, outro nome, mas na realidade não é essa destinação aqui. O que se fala aqui é do que foi contratado. E do que foi contratado é que esses recursos deveriam ser aplicados. E foram aplicados e houve sobra. Dessa sobra está se requerendo, entre outras, para equipamentos para o posto de saúde. Deve ser cadeira, mesa, deve ser banco, alguma cadeira, alguma, talvez, camas. É isso que precisa. É que o vereador ele não tem tempo para ir lá, então ele não vê. Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite a todos. Eu também tenho o mesmo pensamento do professor Oswaldo. Eu acho que se o dinheiro está lá, né, foi até, se não me engano, foi derrubado um requerimento da bancada do PP que pediria para o prefeito solicitar esse dinheiro para uma construção de uma quadra esportiva lá para a escola Francisca Borba. Então, muitas vezes nós fomos questionados por causa do tal de regime de urgência. O projeto entrou hoje, sem ter muito conhecimento da matéria, já temos que aprovar hoje, né? Então, eu vou votar contra o regime de urgência por causa desse motivo, que a gente nunca tem tempo de olhar direito o projeto, já tem que ser empurrado de goela abaixo. Em votação, o regime de urgência. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se manifestem. Rejeitado o regime de urgência ao projeto de lei número 43/2013. Passo à comissão os projetos de lei número 44 do Executivo. Suspendo a sessão por 5 minutos para o parecer da comissão ao projeto de lei 42, em regime de urgência que foi aprovado.
Já trocaram, né? Reaberta a sessão. Parecer da comissão ao projeto 42 foi favorável. Aprovado por unanimidade. Ok, obrigada. Em discussão o projeto de lei número 42/2013. Agora é o projeto, vereadores. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto vem alterar, já vem acrescentar disposições ao Instituto da Previdência Municipal, que foi criado agora recentemente, né? Dia 5 de setembro de 2013. E esses benefícios, auxílio-doença, salário, maternidade e auxílio-reclusão, ficaram fora do Instituto porque ficou acertado inicialmente que esses benefícios seriam pagos pelo município e não pelo Fundo da Previdência. E aí eu vejo que, em razão do orçamento, está sendo colocado agora no Instituto para pagamento. Esse recurso sai do fundo do servidor, que eu acho que já desde o início eu entendia que deveria ser dessa forma, pelo fundo, né? Porque se há uma contribuição tanto do município, que é patronal, quanto dos servidores, é para esse tipo de benefício, para cobrir o pagamento desse benefício. E eu tenho uma observação que fazer a Vossa Excelência, porque lá na seção 7ª fala sobre o salário e maternidade. Será devido o salário e maternidade assegurada gestante por 120 dias consecutivos. E o projeto de lei 11, nós faremos a segunda votação, discussão e votação, que já foi aprovado já em primeira votação, que nós aprovamos em 180 dias. Então, entendo que eu posso apresentar uma emenda agora verbal, alterando esses 120 dias já para 180, porque o entendimento de todos os vereadores com relação ao projeto 11, que é para ampliar para 180 dias. E também lá a assegurada que adotar, lá no artigo 70b, aí o parágrafo 5º, assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança devido ao salário maternidade nos termos do caput pelos seguintes períodos. 120 dias, ampliaríamos para 180 dias. Então, para que se fique coerente com o projeto que nós já aprovamos, que é o 11, que será votado em segunda discussão e votação seguintes. Então, posso apresentar essa emenda verbal para alterar esses 120 dias para 180. Senhor presidente, com todo respeito ao comentário do vereador Maurício, está em trâmite nessa casa aquele projeto 11 lá. Então temos necessidade de aprovar este primeiro, para que aquele que nós alteramos lá, que não só dos 180, mas também que ele passa a ter a vigorar para quem já está no uso desse benefício. Não há necessidade de alterar esse projeto aqui. Aprovando esse projeto na próxima sessão, viria aquele outro projeto para a segunda votação, que viria de encontro. Já vai hoje aqui. Não, não, o 11 é já em segunda votação hoje. Segunda votação. Isso. Já vai hoje? Vai hoje, segunda votação Perfeito. hoje. Então votamos hoje, segunda votação, o outro, e fica alterando isso aqui. Então não tem necessidade de alterar isso. Não, mas há necessidade, eu não concordo com Vossa Excelência, porque o Instituto foi criado dia 5 de setembro. Já vem um projeto alterando, que é esse que nós estamos discutindo. Depois um outro alterando, ou seja, em menos de um mês, já 3 alterações no projeto que foi aprovado agora. E não vejo necessidade de esperar a aprovação do projeto 11 para depois alterar esse aqui, se a matéria é a mesma, né? Com uma diferença que lá nós ampliamos, autorizamos o prefeito a prorrogar aquelas que já estão no benefício hoje. Então,
Eu entendo que devemos fazer essa alteração hoje, já acrescentando isso, alterando para 180 dias. Não vejo assim, vereador Maurício. Bom, vereador, eu estou apresentando a emenda para 180 dias. Quem for favorável, quem não for, que apresente manifestação. Emenda verbal modificativo de 120 dias para 180. Lá no artigo 70B e lá no inciso 5º, inciso 1º da lei. Em votação a emenda do Emenda vereador modificativa para 180 dias. Maurício. Quem for favorável permaneça como está, os contrários que se manifestem. Osvaldo. 3, 4 contra e 1, 2, 3, 4, 5. Favorável. 1, 2, 4 favoráveis e 4 contra. 1, 2, 3, 4, 5 favorável. Não. Favorável, 2. Ziza. Eu sou favorável que entendo que a emenda tem que ser expressiva, realmente, se já temos... Modificativa. Ampliando. Ao tampa, voto dobrado? Não, 2 Para dar favorável, 5, né? favorável. Para dar 5. Para dar 5 só tem Vereadora essa Ziza favorável e Osvaldo, vereador GG. forma. Às vezes é contra. Contra. Contra a emenda para aumentar para 180 dias o salário? Está lá no projeto. Não, A vereador, emenda, não. não é ela. A emenda já vai. contra Essa a emenda emenda. está no 11 que fizemos. Vereadora Ziza, para agora. que Vossa Excelência saiba do que se Agora já trata. foi discutido, é só votado. Não Eu estou prolonga. propondo o aumento dos 120 dias para 180, salário maternidade, que é aquele que Vossa Excelência sugeriu, que nesse projeto do Instituto traz para 120 dias, e eu estou apresentando emenda para ampliar para 180, que fica coerente com o que Vossa Excelência já solicitou ao prefeito. Tá, mas o projeto já não vai ser votado agora? Vai Vai ser depois, agora. depois. Vai ser agora. Já Vai foi ser votado hoje, da vai ser primeira hoje. para a segunda, Essa é uma emenda que ele quer colocar. É aquele que é... É que no Instituto vai prever. Se o senhor presidente colocar em votação de novo, vai haver diferença na votação. Vai dar mais uma, Vereador, né? Em se decide votação. Aí a emenda do vereador Maurício. Quem for favorável permaneça como está. Os contrários que se manifestem. 3, 4 contra. 4 contrário. E O voto do Minerva. agora. 4 favoráveis e o meu é contra também a emenda do vereador. Continua em discussão o projeto de lei 42. Em votação única, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 42 em regime de urgência especial. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 11 com a emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, e vereadora Ziza, que sugeriu ao executivo essa alteração. Esse projeto de lei, ele altera o artigo 9º da lei complementar 079. A lei 079 é o Estatuto do Servidor Público. E lá, o que foi alterado? O artigo 9º, então, passa a vigorar. A servidora gestante, professor Osvaldo, não titular do cargo de provimento efetivo, no exercício do cargo de caráter comissionado, assegurado nessa condição, licença maternidade de 180 dias, sob a responsabilidade do regime geral de previdência social, ou seja, aquela que não é efetiva. Não se fala no benefício, não se fala no pagamento desse benefício, se fala na concessão da licença, correto? E no artigo 40 fala, será devido, que daí o artigo 40, que é da lei complementar, que é lá o do FUSP, é 38, o artigo 40 da lei complementar 38, que modificado por esse projeto, que diz, será devido o salário de maternidade assegurada gestante por 180 dias consecutivos, com início entre 28 dias até a ocorrência do parto. Ou seja, esse projeto de lei está alterando
o Estatuto do Servidor, que prevê a concessão da licença, e a lei do FUSP, que é o pagamento do benefício para 180 dias. Por isso que eu entendi que deveria ser já alterado esse que veio do Instituto. E esse projeto foi acrescentado àquela emenda da comissão que prevê que fica autorizado o prefeito a prorrogar para 180 dias o benefício das que já estão. Exatamente, vereador. Isso, claro, foi com a sua ajuda, essa alteração que agradeço a interferência na comissão, dando a sua opinião, que a comissão aceitou de pronto e fez essa alteração. Quem estivesse já no uso deste benefício que fosse estendido. Por isso que não havia necessidade dessa que nós votamos agora, ser votado. Então essa nós estamos votando no 180 e mais a prorrogação também para quem já está no uso desse benefício. Vou colocar em votação em segunda já, né? Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 11 com as emendas. Em primeira discussão, o projeto de lei número 38/2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Balneário Pissarras para o exercício de 2014 e da outras providências. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei número 40/2013 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 40/2013 do Executivo. Eu passo a presidência ao vice-presidente para colocar em discussão o requerimento de minha autoria. Em discussão, o requerimento 47/2013 do vereador Sérgio Luiz da Maia. Senhor presidente, é só para que a Polícia Militar ela publique um novo número, que até nós precisamos aqui, fomos pegos de surpresa, porque o número mudou. Não é mais o 33450190 ou 0190, como todos conheciam, né? Então, para que todos saibam, é o 33986172. Então, o número da Polícia Militar, ele foi trocado no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Senhor Vereador, presidente, podia, se me permite, só acrescentar isso lá, para que a Polícia Militar, pelo menos, viabilize o 33470190 para nós. Porque esse número não é característico de polícia. E o 190 é o que todo mundo sabe. Agora vamos mudar uma coisa que... E não avisaram, tá, vereador? Não foi avisado, foi pego. Então que pelo menos passa para 3347, porque o 3345 é lá para Penha. Então passa o nosso para 3347. Nós recebemos aqui uma denúncia de um tráfico e foi ligado e caiu um outro número. não, depois, Vereador Sérgio acata? O senhor acata pedido? Sim, sim. é até mesmo, senhor vereador. Nós usamos um número aqui de 3345 ou 3347, aí vem 33. Isso é o Navegantes? Blumenau? Joinville? Pô, a não ser que o plantão seja em Blumenau e aí eu repasso para cá. Mas, brincadeira. Senhor presidente, eu entendo que esses números que clamam por urgência deve ser um número mais fácil de gravar assim de pronto. Porque é claro que com o passar do tempo as pessoas irão se lembrar do número, mas 33986172 parece número de qualquer coisa, menos de um órgão público, de uma polícia militar, alguma coisa. Eu vejo o número com uma certa dificuldade da população gravar, inclusive no momento do nervosismo que for necessário acionar a polícia, a pessoa pode até entrar em confusão mental e não lembrar o número. Acredito eu que
Deveria ser um número assim de fácil assimilação e gravar rápido. Em votação, o requerimento número 47 do vereador Sérgio Luiz da Maia. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 47. Devolvo a presidência ao titular. Nada mais havendo para a ordem do dia, eu deixo a palavra livre aos vereadores inscritos em tribuna. Com a palavra o vereador Oswaldo, 8 minutos. Senhor presidente, Sérgio Luiz da Maia, senhores e senhoras, professores e alunos da Escola de Educação Básica Alexandre Guilherme Figueiredo, companheira Novick, vereador, candidato a vereadores Arno Fidelis, meu amigo secretário de Esportes Ademar Oliveira e o Piratã de Andrade Júnior. Boa noite. E ao amigo professor Eliel, que está fazendo a interpretação da língua de sinais. Senhor presidente, essa semana nós tivemos em nosso município um fato superveniente. E fomos perguntados pelas ruas, por todos os lugares, com relação aos funcionários demitidos desta casa. Confesso a Vossa Excelência que não fui contra a medida que Vossa Excelência implementou. Mas, lembrando bem, o grande poeta Vinícius de Moraes, se era para desfazer, por que fez? E hoje, depois de vários questionamentos, eu tomei a liberdade de ir à prefeitura conversar com a secretária de Administração e Fazenda, juntamente com o vereador Leandro Resch e o vereador Antônio Nico Beduski. E pasmem, senhores e senhoras, senhor presidente, fiquei preocupado, ou colocando no superlativo, já que estamos aqui diante de professores, preocupadíssimo. Esta casa já gastou até agora perto de R$1.700.000. Relatos pela secretária. Disse-me a secretária que no mês de fevereiro foi feito o alerta. No mês de maio, foi feito por escrito. E que o correto seria passar um relatório mês a mês da Câmara. Disse-me ela também que esta casa já teve perto de 500 empenhos e ainda não apareceu uma nota no setor de contabilidade da Câmara, da Prefeitura. Isso, senhor presidente, relato da secretária de Administração e Fazenda. Digo isso porque eu tinha duas testemunhas. E fico preocupado quando ela me disse que essa casa ainda tem perto de R$400.000 para gastar, que R$150.000 já foi retirado no mês de setembro e ainda temos 3 folhas e meia até o fim do ano. Mais as rescisões, 13º, etc. e tal. A secretária é Ana Lúcia Vilvert. E fiquei muito preocupado. Entendo eu, senhor presidente, e eu disse aqui anteriormente, e aqui estavam vários professores, que quando entram para o serviço público, entram através de um chamamento ou um concurso público. E não devem favor para ninguém. Então, a expectativa gerada nos funcionários que vieram a esta casa de um emprego, e hoje não estão trabalhando mais. E vejo com preocupação que outras demissões acontecerão, porque vai ser difícil fechar o caixa. Lembro-me também que quando entrei nessa casa, isso que eu estou relatando a Vossa Excelência, a gente é muito cobrado na rua por onde passa. Essa casa tinha alguns móveis. E esses móveis
foram doados, até onde eu sei, se eu estiver errado, Vossa Excelência pode me corrigir. Nada contra a doação de móveis antigos da casa. Mas eu, como eu venho de uma escola, um serviço público, tudo que é feito, o móvel que é inservível, ele tem a sua plaquinha, é dado baixo no patrimônio e depois na destinação. E entendo eu que isso deveria ter passado pela aprovação aqui da Câmara, mesmo para resguardar qualquer comentário insidioso sobre essa casa e principalmente sobre Vossa Excelência. E não foi o que aconteceu. Então, senhor presidente, eu fico muito preocupado quando eu caminho pelas ruas da cidade, quando eu converso com as pessoas. E eu estou falando isso aos senhores, às senhoras e à Vossa Excelência, porque se eu não falar, eu sou copartícipe. E eu não concordo com isso. Em maneira alguma. Não vejo isso com muita transparência. E não coaduno com esse tipo de comportamento. Inclusive, eu acho um momento belíssimo para Vossa Excelência dirimir qualquer dúvida, proteger essa casa, os vereadores, para que não pare nenhuma dúvida quanto à lisura dos vereadores que compõem, como está aí, essa colenda Casa de Leis. Estou muito preocupado. Acredito que realmente, professor, lá tem 40 funcionários. Não, não tem 40 funcionários. Lá tem tantos funcionários, não tem. Mas mais de 30 tinha. E não vejo nenhuma necessidade dessa casa funcionar com tantos funcionários como estava funcionando. Foi mandado 15 funcionários embora, gerou uma expectativa nesses funcionários que fizeram suas contas, fizeram os seus carnês e agora não tenho como pagar. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, assim como eu tenho a oportunidade de usar essa tribuna, explicasse muito bem isso para o povo, porque eu já não tenho mais argumentos para dar explicações a esse respeito. Eu não coaduno com esse tipo de atitude, com todo respeito, com data vênia, máxima vênia, senhor presidente, com esse tipo de atitude. Espero que isso seja bem esclarecido, mas eu quero aproveitar a oportunidade, lembrar a vida e a bola, Albert Einstein. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que não esteja pronto para recebê-la. A vida não dá nem empresta. Não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Portanto, a administração pública merece respeito e lisura. Senhores e senhoras, boa noite. Vereador, só uma partezinha, é possível? A parte concedida, vereador Ivo. A coisa pública é complicada, né? E nós delegamos ao presidente a administração desta casa. Ele tinha assessorias e se houve despesas a mais, ela tem que ser corrigida. O senhor citou o Albert Einstein e ele disse o seguinte, que a vida é como andar de bicicleta, é preciso manter o equilíbrio. E esta casa, se não manter o equilíbrio, o presidente vai responder por isso. Vai responder por quê? Ele é o gestor, não somos nós. Se quando sumiram, entre aspas, aqui os móveis, se a gente tivesse, talvez o senhor que observou isso, eu não observei, lógico, né? Houve a mudança, mas se o presidente fez essa doação, é porque tinha um embasamento legal, porque o vereador Serginho não é marinheiro de primeira viagem.
Então eu espero, o presidente, com respeito até ao vereador Oswaldo, que se a gente perde o equilíbrio, tem que voltar a ter equilíbrio. Então eu espero, presidente, que seja equilibrada e seja suplantada essas dificuldades que estão e que realmente a Câmara fique mais enxuta ainda, para que não haja aquilo que o vereador Oswaldo falou com relação a recurso, com relação principalmente à despesa com o pessoal. Se Vossa Excelência muito bem lembrou, o vereador Ivo, que é muito experiente, em nenhum momento eu usei a palavra sumiram. O que eu disse é que os móveis antigos foram doados. Perdão, vereador. Perdão, eu me expressei mal. E que seria o momento adequado para o vereador, o presidente Sérgio, dar as devidas explicações. Eu não fiz nenhum tipo de acusação, eu apenas lembrei ao presidente que entendo eu também estar errado, que deveria passar pela autorização desta Casa de Lei a doação desses móveis, para que não pairasse nenhuma dúvida quanto à lisura do fato. Foi esse o meu entendimento. E enquanto parlamentar, inquirido que sou pela população, questionado que sou, eu preciso dar as explicações necessárias. Porque, afinal de contas, quem nos colocou aqui foi a população. Nós não estamos aqui por uma obra divina, estamos aqui porque a população nos escolheu e espera de nós. Vereadores, seu tempo esgotou. Muito obrigado, senhor presidente. Estou satisfeito. Só para esclarecer a crítica destrutiva do vereador Oswaldo, infundado, que a secretária também da Fazenda informou ele errado. Tá? Nós não fomos notificados em meses de maio, fevereiro nenhum. Está aqui o pessoal da contabilidade. Nós fomos notificados agora dia 5 de setembro, às 9h30 da manhã, nós anotamos o horário, temos aqui, tá? Que eles também estavam repassando para essa casa o valor em cima do orçamento que foi dado em fevereiro para nós trabalharmos. Só agora que foi visto que o orçamento estava errado, mas não foi daqui dessa casa, tá? A culpa. Não foi de lá também, na época, mas agora que eles viram aonde que estava, quando veio a notificação do Tribunal de Contas que a Prefeitura tinha excesso sobre a folha, foram analisar e acharam que a transferência da Câmara também estava errada. Não estamos nada acima, sabe, vereador, do 70% que eu tenho que fazer da folha de pagamentos em cima do pessoal. Então nós tínhamos 2.700.000 de repasse para ser feito para essa casa até dezembro. E eles estavam repassando rigorosamente em dia. Nenhum dia de atraso a Prefeitura nos atrasou, dentro do 2.710.000. Agora eles vêm notificando que o orçamento é de 2.258. Aí o pepino ficou na mão de quem? Do gestor. Do gestor, aqui. O que eu tinha que fazer? Eu tenho que trabalhar em cima agora de 2.258.000. Um déficit de 450.000. Para uma Câmara pequena, eu tive que tirar os funcionários, e a dor talvez maior do Oswaldo é porque eu tive que tirar os assessores de partido. E aí, quando dói no seu sapato, aí é triste, mas é pior ele chorar de dor do que a minha conta ser rejeitada. E eu não fiz nenhuma doação de material aqui que não está dado baixa no documentação da Câmara, tudo certinho. Não tenho medo das contas, os vereadores vão ficar com o salário certinho, todos os funcionários que ficaram vão receber, já receberam a metade do 10º em junho, foi pago. A casa está rigorosamente em dia, com um carro zero aí na garagem, todos sabem que foi comprado um carro. Então, a tribuna também, senhores, é para usar, para falar de projetos e da ordem do dia. Orçamento da Câmara é tratado na contabilidade. Talvez o professor, eu acho que ele não estudou nessa área, ele precisa se aprofundar melhor e ter o conhecimento de procurar a contabilidade dessa casa e se aprofundar, porque em nenhum momento ele bateu no meu gabinete e foi se informar o porquê das demissões. Ouvi ele agora falando de orçamento, o ano inteirinho, não foi só hoje. A tribuna é livre, senhor presidente. Obrigada. Livre. Presidente, com a se palavra... me permite, eu podia me retirar? Pode, vereador.
É livre, mas leia lá no artigo, no regimento do uso da tribuna, para o senhor ver o que é a palavra livre daí. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Maurício. Tribuna é livre, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Oscar. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, secretários, pelo qual aqui muito me alegra ter na casa, acompanhando os trabalhos, querendo aqui cumprimentar o meu amigo, compadre e amigo Roberto, estendo meus cumprimentos a todos os senhores presentes, da mesma forma cumprimentando a ex-candidata vereadora Nica, juntamente com a Nupic, estendo meus cumprimentos a todas as senhoras presentes. Quero aqui fazer uma saudação muito especial aos alunos do Alexandre Guilherme Figueiredo, em especial ao meu amigo, filho do meu companheiro Beto. É um grande prazer tê-lo na casa e posso, sem medo de errar, dizer que a política ela é feita de maturidade, esperança e oportunidade. Digo isso porque a nossa esperança não são mais do que essas crianças que hoje vêm conhecer os trabalhos da casa e lá na frente, quem sabe nos representar com uma satisfação muito grande. Porque cada um de nós temos um pouco de política. A mesma autoridade que um vereador tem, qualquer cidadão desse município também tem. Cada cidadão tem o direito e o dever de fiscalizar. E esse é o dever, claro, do vereador com um argumento maior que também é legislar. Mas a fiscalização parte da população. Então isso é muito importante e agradeço a presença dessas crianças e com certeza quem vem nessa idade a uma Câmara Municipal é que, no fundo, tem um pouco de política e gosta de política. Prezo para que o dia de amanhã, com muito orgulho, gostaria que um de vocês nos representasse. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar aqui uma situação explicada para que não haja em momento algum má interpretação. Quero dizer que confio na Vossa Excelência. O senhor tem nas mãos a administração da casa, pelo qual tive grata satisfação em votar a Vossa Excelência. E quero deixar gravado nos anais da casa da seguinte natureza e da seguinte forma. Eu agradeço o senhor prefeito anterior, o senhor Humberto B. Teixeira, pelo entendimento que assim tivemos em deixar um orçamento dessa casa em 2.700.000, para que essas crianças presentes entendam a forma de como buscar um recurso para a Câmara Municipal em cima da arrecadação. A estimativa da arrecadação municipal em torno de 65 milhões. Aqui, o Ivo, vereador, também de muito tempo, sabe perfeitamente que no ano anterior nós aprovamos aqui superávit. E muito. Passou longe do orçamento que essa Câmara, essa casa tinha no ano passado. Longe. Então, evidentemente, quem sabe que tem Fundep. Então, tem uma dedução na possibilidade da arrecadação de 600 milhões, entre 10 a 15 milhões, governo federal. Saúde.
mas sobra miseravelmente 50. E eu, muito humilde, fiz o quê? Porque tenho certeza desta arrecadação municipal, estarei aqui presente e o senhor pode contar que com certeza vai haver um superávit. Com certeza absoluta. Principalmente esta casa aprovou uma lei de incentivo. Ela tem mais esse recurso disponível para arrecadar. Então, senhor presidente, o que eu fiz? A estimativa é 65 milhões, 15 de repasse federal, sobrou 50. Vou fazer praticamente em torno de 40 milhões. 6 vezes 4? 24. 2 milhões e 400. E aí fui buscar 300 mil de superávit. 2 milhões e 700, e isso não tem como não repassar. Porque essa estimativa desde 2 a 4. Esta casa, senhor presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência olhasse com carinho. Que eu tenho uma estimativa para essa casa com superávit, sabe de quanto? 3 milhões e 600. E prezo por isso que o senhor terá um aliado para aprovação deste repasse, que os 6% é legal. O senhor prefeito tem que repassar. Sim, não é continuação, não, isso aqui é um órgão independente. E se houver, que ele vai ter que mandar o superávit. E aí, em superávit, o senhor pede 6%. Então, perante este resultado, quero dizer a Vossa Excelência que alguma coisa estará errada. Por falar o 2.400, não, porque nessa conta eu vou fazer para o senhor rápida. Porque eu tenho que... 2.258. Então, quebrou a prefeitura. E a lei que foi aprovada aqui no final do ano é de 2.710.000. É aqui a lei. Eu vou ao encontro do meu presidente e o senhor pode contar comigo. É 2.700.000 do orçamento dessa casa. O prefeito é obrigado a repassar. Mas, vereador, eu fui no Tribunal de Contas e eles falaram que se não teve arrecadação e eles provam que não houve, tem que trabalhar em cima desses 2 milhões. Corretamente, mas então, vereador, o senhor vai me desculpar? Não, arrecadou, sabe quanto? Nessa estimativa? Olha bem comigo. Sim. Não, vereador, sabe quanto? 25 milhões. Lá vai ter demissão também. Vão ser demitidos mais de 100 funcionários agora nesse período. Eu estou fazendo uso dessa tribuna e dizer a Vossa Excelência que tive o prazer de votar. E hoje, se lá o orçamento nós vamos olhar de perto, porque o repasse do superávit também é legal. Não pode uma prefeitura ter arrecadado tão pouco, que é o início e a força da arrecadação. Vamos olhar com carinho. Pedirei na próxima sessão para que remeta essa casa e balanceie. Não, muito obrigado. Obrigado, vereador, pelo seu ato de inteligência e apoio à minha presidência. Tá? É isso que nós precisamos, os vereadores unidos e não com picuinhas como está acontecendo aí, porque demitem o aliado, já vem com 2 pedras na mão. Acho que nós estamos aqui para somar e ver onde é que está o erro e ajudarmos uns ao outro. Nós estamos no mesmo barco. Obrigado pela sua inteligência, o que eu puder também lhe ajudar, né? Estamos aí, já trocamos ideias e foram positivas e me coloco sempre também à sua disposição, como também o senhor já se colocou à minha disposição. Obrigado pelo seu ato de inteligência, vereador. Com a palavra o vereador Antônio, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhora vereadora, os alunos do Colégio Alexandre, os internautas, o público aqui presente. Muito bem. Antes de entrar nessa seara, estivemos lá ontem
um deputado Décio, estamos quase aprovando um repasse da Caixa Econômica Federal de 6 a 8 milhões, na verdade 14. Mas estamos ainda mantendo que os 8 milhões que seria para o norte, do beneficiamento de infraestrutura do norte, ou 6 milhões que seria também para a infraestrutura aqui do bairro Centro. Mas sem trocar de farpas, ou muito menos afagos, ou muito menos brigas. Muito bem falou o vereador Serginho. Está errado, estamos aqui justamente para isso. E quando nós vemos alguma coisa de errado, independente de quem seja, se é o prefeito, se é o presidente da casa, se é o vereador, se é o secretário, o nosso papel, quando fomos eleitos, é para legislar e fiscalizar. Sem afago, sem passar a mão na cabeça, sem troca de favores, sem arrependimento, ou muito menos chateação, porque foi mandado da ABC ou de embora. Já falava no começo que eu achava isso aqui um cabide de emprego. E isso disse muitas vezes. Agora, quando o presidente da casa tomou suas atitudes, independente de chamar os vereadores, porque faz parte da mesa, aquela mesa que dirige a casa, se ele não chama o vice, se ele não chama o secretário, se não tem conhecimento, não é problema meu. Mas quando chega até esse vereador, o que aconteceu na semana passada, e quando chega falar com a secretária da Administração e Fazenda, que ela diz, olha, o orçamento é este, foi repassado tanto, foi feito 500 centavos, sem passar uma nota para a Prefeitura Municipal, não temos conhecimento do gasto. Alguém está faltando com a verdade, ou alguém não está cumprindo com o seu dever, ou da Secretaria, ou muito menos dessa casa. Quando também lá estivemos hoje, foi falado, avisamos em fevereiro, verbalmente, avisamos em maio, através do e-mail. Ponto. Então, não está a discussão, vereador Tampa, se é 1.800.000, 2.700.000, estou falando milhões, não estou falando R$1.000, estou falando milhões de reais. Quando o senhor mesmo, ano passado, devolveu para a Prefeitura Municipal o valor de R$400.000, que foi usado para tantas outras coisas em benefício da nossa população. Então, a malversação do dinheiro público que está em jogo. E o vereador, o presidente dessa casa, falou muito bem, muito bem. O que está errado, estamos aqui para verificar. Estamos aqui acusando que houve desvio de dinheiro, que houve furto, que sumiu isso, sumiu aquilo. O que estamos dando com fato. Qual é o fato? O fato é que houve um gasto excessivo nesta casa, o fato é que houve funcionário demais nessa casa, fato. Não tem Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não houve excesso de funcionário e não houve excesso de gastos. Nós estávamos trabalhando dentro dos 70% do valor do repasse. Então não há... O senhor não me ouviu. Eu não estou falando. Bem, o senhor acabou eu não de estou dizer falando que foi 1.700.000, 2.700.000 ou tudo mais. Podia ser 3.600. 2.700 era o... Podia ser 3.600. Não quer dizer que o vereador, presidente da casa, teria o direito de gastar R$3.600.000. Isso é dinheiro público e é dinheiro do povo. Não estou acusando. Eu só estou dizendo que aquilo que a dúvida dessa casa é que é nosso dever fiscalizar. Engraçado que você que era o cabide de emprego. Por favor. Não, a palavra eu posso não dar a palavra. Não me dê a palavra. Vivia no cabide de emprego. O tempo foi presidente. O senhor não passou a palavra. Era um cabide de emprego? Era um cabide de emprego? É, vereador. Era um cabide de emprego? Que nós estamos aqui. O senhor vivia pedindo emprego aqui até pessoa lá de Balneário Camboriú para fiscalizar tanto o Poder Executivo Municipal quanto o Poder Legislativo. Então, senhor, você tem que passar a palavra. O senhor não passou a palavra. Eu corto a sua palavra. Agora é o seguinte. Faz como o senhor quiser. Corta a palavra do vereador. Está cortada a palavra do vereador. É do seu meio. É do seu meio. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. E vamos em frente, vereador. Vamos buscar a verdade. Cabide de emprego é muito fácil de falar. Mas quando ele estava no meu gabinete pedindo para a ex-esposa de Balneário Camboriú, para o parente não sei de onde, não, aí não era cabide de emprego. Nada mais havendo para a ordem do dia, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço os professores aqui presentes, em nome da professora Rosa, eu agradeço a todos os outros professores também. Em nome do aluno Lucas, que é o meu sobrinho ali, eu agradeço a presença dos outros alunos também do Colégio Alexandre. Aos senhores e senhoras que estiveram aqui presentes, meu muito obrigado. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 24/9/2013. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.